irmãos, todos bem? Começando mais um dia e os desafios, que temos pelo dia de hoje, pela frente. Aí a gente vai acumulando isso, acrescentando. Mais um deles, e eu quero falar isso hoje nessa nossa devocional, é justamente a solidão, o distanciamento, a separação, não poder ver as pessoas e ter o contato que a gente sempre teve. Então, fica aí com a gente, tá bom? Vamos ter esse tempo de devocional, vamos ter esse tempo de a gente poder, assim, buscar na palavra de Deus, um conforto para esse momento que a gente tem vivido. Fica com a gente. Estamos lidando aí, com esse tempo de quarentena e continuando, resistindo a isso. Mas uma dentre tantas outras dificuldades que nós temos enfrentado, justamente é o distanciamento, a solidão. Alguns sofrendo um pouco mais com isso, principalmente aqueles que têm aquele apreço maior, pelo contato físico, que gosta de beijar, que gosta de abraçar, de dar as mãos, de estar perto uns dos outros. Esses irmãos parecem pessoas têm sofrido um pouco mais com isso, e não só essas pessoas, mas de certa forma todos nós sofremos com o distanciamento, A solidão, esse distanciamento nos afeta, não é algo comum a nós. Por mais que a gente goste aí de um momento ou outro a gente ficar sozinho, ficar isolado, isso, quando dura muito tempo, é algo bastante difícil para nós, A solidão afeta a nossa saúde, ela nos causa tristeza, interfere no nosso bem-estar, facilita, o desenvolvimento de estresse, de depressão, de tristeza, Causa aí mais dificuldades físicas também, outras questões ligadas à questão física também. E esse é um momento bastante importante. A gente precisa tomar bastante cuidado com esse momento que a gente está vivendo, porque a solidão, nós não fomos feitos para ficar separados, sozinhos, E aí nós temos irmãos, pessoas que têm sofrido um pouco mais, outras um pouco menos, mas todos nós com essa dificuldade, tá bom? Lembrando que o próprio Senhor Jesus lidou com isso na sua vida, em alguns momentos do seu ministério, mas um especial descrito em Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46, descreve um momento onde o Senhor Jesus sofreu, com as palavras descritas por Mateus, descreve esse sofrimento ainda maior por Cristo Jesus diante da solidão e da separação das pessoas, diante de pessoas que poderiam estar com ele e ali não estavam, que é quando o Senhor Jesus está junto com os seus discípulos no Getsemane, na noite onde ele é preso, e que ele pede para que os discípulos estejam junto com ele em oração, mas eles dormem, E ali, pelo período de 3 vezes, Jesus os exorta, mas eles voltam a dormir e não estão com Jesus. E Jesus sente de perto essa solidão. O texto diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, e faça a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas, e em seguida voltou aos discípulos e lhes disse:
como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o filho está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. Olha, essa é uma cena bastante triste na vida de Jesus, porque neste momento onde ele mais precisa de seus amigos, dos seus discípulos, eles estão dormindo, e Jesus enfrenta isso, toda essa situação sozinho. Mas algo bastante significativo nesse texto é que descreve que Jesus foi tentado em meio a essa solidão. Não é a primeira vez que isso ocorre, Jesus já havia sido tentado também no deserto, num momento de solidão. Por isso, irmãos, a solidão, né, momentos de solidão, de distanciamento, de isolamento, nós ficamos bastante suscetíveis à tentação, onde o próprio Senhor Jesus foi tentado em meio a esse distanciamento, a essa solidão. E penso aqui que uma das piores tentações que talvez a gente esteja enfrentando neste momento, isolados, separados, distanciados uns dos outros, sejam algumas tentações inerentes aos nossos pensamentos. A nossa mente está sendo inundada constantemente pelas redes sociais, telejornais, mensagens de WhatsApp, infernizando a nossa mente, não é verdade? Somos a todo momento, né, a nossa ansiedade, o nosso pensar está sendo nutrido com isso. Estamos sendo nutridos, por exemplo, nossa mente está sendo nutrida com pensamentos de morte. E, inclusive, eu me peguei pensando nisso esses dias, né? Poxa, você já pensamentos de morte onde pessoas estão morrendo sozinhas. E eu fiquei pensando, poxa, já pensou a gente ficar doente, for contaminado com alguma coisa e ficar isolado no hospital, pessoas estão morrendo sozinhos, já pensou você morrer sozinho, longe dos seus filhos, longe dos seus parentes, longe de pessoas que você ama? Outro pensamento que tem tomado conta da nossa vida é em relação às questões financeiras, e isso é real, claro. Essa realidade como vai ficar, de como vai ser a nossa vida, tudo isso, irmãos, são pensamentos que têm dominado o nosso coração e a nossa mente, tentações nesse momento de isolamento. Estamos passando por isso, né? Distantes uns dos outros, presencialmente, tudo bem, a gente tem aqui o contato virtual, mas isso não deveria ser normal, isso não é algo natural, isso é algo emergencial diante daquilo que a gente tem vivido. Fato é que nós estamos sendo tentados, nossa mente está sendo tentada por essas informações, por essa realidade, por essa perspectiva difícil que nós estamos vivendo. Pessoas estão sofrendo mais que outras por estarem distantes umas das outras. Pensamentos e tentações ruins tomam conta do nosso coração. Por isso, meus queridos irmãos, assim como o próprio Senhor Jesus viveu, por isso, meus queridos irmãos, olha só, quero ler alguns textos para vocês, para que a gente possa assim lembrar no dia de hoje que nós não estamos sozinhos, tá bom? Que nós não estamos isolados. Podemos estar isolados uns dos outros, distantes uns dos outros, mas existe uma presença muito marcante no nosso meio, na nossa vida, que é o próprio Deus. O Salmo de número 23, versículo 4 vai dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Lembra do Salmo 23? É este salmo que nós acabamos de ler aqui. Esse salmo nunca se fez tão prático e tão presente em nossas vidas. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ainda em Mateus capítulo 28, 20, vai dizer: ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Jesus afirmando isso, Ele está conosco, não estamos sozinhos.
Olha só o Salmo de número 68, versículos de 4 a 6. Cantem louvores a Deus e ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Ainda no Salmo de número 34, 18, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E o Salmo de número 73, versículos 23 e 26 e o 28. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes com um destino glorioso. Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio, e anunciarei as tuas maravilhas para todo sempre. Queridos, são verdades bíblicas onde nós podemos repousar e descansar no Senhor, de que o Senhor está perto de nós. Apesar de distantes uns dos outros, termos que lidar com as tentações desse distanciamento, as lutas na nossa mente em relação a esse distanciamento, essa questão de ficar só, além de outros pensamentos maus que tomam conta da nossa vida, podemos ter essa certeza de que o Senhor está perto de nós, de que o Senhor está conosco. E como nós lemos aqui no Salmo de número 68, versículos de 4 a 6, Deus dá uma família aos que vivem sós. Por isso, meus queridos, você que está se sentindo nesse dia sozinho, sentindo no seu coração de perto aí o distanciamento, a saudade, a tristeza que isso tem tomado conta a tristeza que isso tem causado na sua vida, lembre-se disso. Deus está perto de você. O Senhor está perto de você. Repouse a sua mente e o seu coração nisso. Conforte o seu coração nisso. Que você possa ter um bom dia na presença do Senhor. Que você possa passar esse dia junto do Senhor e sentir dele a sua presença, confortando todo o distanciamento, toda a solidão e toda a tristeza que isso tem te causado. Que Deus abençoe você. Um bom dia.